Bem, pessoal, estamos já mais uma vez aqui no Estúdio Delata, né? Vamos gravar mais um episódio bíblico hoje. E hoje nós vamos falar, na verdade, é uma regravação de um episódio que a gente já tinha feito, né? Que é sobre Nimrod, a vida de Nimrod. Na verdade, a vida de Nimrod, a vida de Semiramis, que foi mãe e mulher de Nimrod, e Tammuz, filho de Nimrod, né? Eu vou contar toda a história deles, tá? Cara, é interessante essa história do Nimrod, porque até teve uma novela já numa das emissoras aqui no Brasil, tá? É, e falou da história dele, falou do casamento dele com Semiramis, que foi a mãe dele, do nascimento de Tammuz, como é que foi, que não, ele era para ser o pai, mas verdadeiramente ele não é, tá? Então tem uma série de assuntos aí de usurpação, de Édipo, de tudo que você imaginar, escravidão e tudo mais, e tornam essa história aqui bastante interessante e até às vezes você fica até preocupado poxa, como é que o cara fez tanta maluquice, né, cara? E o Nimrod é considerado o primeiro anticristo, né? Cara, o que é o anticristo? Na verdade, a palavra anti, nós entendemos como se fosse uma coisa contra, né? Mas, na verdade, o anti é pior do que se contra. Na verdade, é uma pessoa que se quer tomar o lugar da outra. Então, por exemplo, o anticristo, o que é? É uma pessoa que quer tomar o lugar de Cristo. Então, o Nimrod sendo o primeiro anticristo, ele quis ser o primeiro cara a tomar o lugar de Cristo. Eu vou te contar toda essa história daqui a pouquinho. Nimrod, ele nasceu de 2200 a 2100 anos antes de Cristo. E como ele poderia ser anticristo se Cristo não tinha nem nascido ainda, né? Poxa, é engraçado isso, né? Mas, na verdade, se você entender e você ver aquele episódio que eu falei da Divina Trindade, lá, acredito que seja o episódio número 7, tá? Jesus Cristo está com a gente desde os princípios. Tanto ele, quanto o Deus Pai, né? O Deus Filho, que é o Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. O que são eles? Deus Pai é o Deus, é o nosso Deus, é o Deus, é o Senhor dos Exércitos, né? E Jesus Cristo é o Filho dele que entregou a sua vida para nos para salvar dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. E o Espírito Santo é um Deus que existe dentro da gente e quando a gente está conversando sobre Deus, alguma coisa, orando, falando alguma coisa sobre Deus, ele começa a ter um caminho da gente com Deus, né? É muito interessante isso. Vamos ver o episódio aí, pessoal? Pessoal, eu sou Hernani Lacerda, também conhecido como Delata, tá? Em função desse canal aqui que a gente tem, que a gente divulga histórias bíblicas, né? E, cara, eu peço a oportunidade de poder estar passando algum conhecimento que eu tenho de Bíblia, eu estou lendo pela sexta vez, já estou no finalzinho do Velho Testamento, daqui a pouco já estou entrando no Novo Testamento, tá? Então a gente vai adquirindo algum conhecimento, também lendo alguns livros, tá? Que nem nessa história esse personagem bíblico que é o Nimrod, que nós vamos falar hoje, secar sobre ele, na verdade, tem muito a ver também com o livro do Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século depois de Cristo, tá? Então, muitas coisas aqui que eu vou falar são relacionadas com o que Flávio Joséfo, o historiador, falou de Nimrod, tá? Mas primeiro vamos ler o que está na Bíblia. Nós vamos ler Gênesis 10, de 8 a 11. Vamos a leitura? E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a ele a Síria e edificou a Nínive, e a Rebotier e Calá. Pessoal, vocês veem, por exemplo, Babel. Babel é de onde saiu a Babilônia, também tem a história da Torre de Babel, que nós vamos contar daqui a pouquinho, tá?
E também tem o início dos assírios, tem o início dos filisteus, todas as coisas que foram contra os hebreus. Nimrod foi quem começou. Então ele tem dele saiu os assírios, e que se vocês forem ver em algum episódio que eu já falei sobre isso, o reino de Judá e o reino de Israel se transformou em dois reinos, né? O reino do norte, que foi o reino de Israel, e o reino do sul, que foi o reino de Judá, que a capital era Jerusalém. E o reino do norte, ele foi dominado, foi massacrado pelos assírios. Então os assírios dominaram lá e acabaram com... Já o reino de Judá, ele foi invadido pelos babilônios, tá? E quem que eram os babilônios na época? O rei Nabucodonosor, tá? E ele levou para a Babilônia o profeta Daniel, tá? Eu também já escrevi eu já falei sobre o bate-papo aí sobre Daniel, tá? É importante vocês verem todos os bate-papos que a gente fala, tá? Então isso só prova que na verdade, o nosso amigo Nimrod era bem complicadinho mesmo quanto a ser o anticristo, né? Vamos à história, então? A história começa com o dilúvio. Na verdade, o dilúvio, como vocês sabem, teve o assunto da Arca de Noé, né? Noé, ele, com a mulher dele, eles se protegeram numa arca, e junto com os três filhos deles, Sem, Cã e Jafé, e as três noras, né? Portanto, oito humanos, né? Eles fizeram uma arca e colocaram todos os animais dentro, né? E daí teve aquela inundação lá, é, estrondosa, né? E acabou matando toda a raça humana, porque Deus estava muito chateado com o produto que ele tinha feito, em função que o povo estava muito voltado ao adversário, né? O adversário, como vocês sabem, é o Satanás. Bem, e Noé teve os filhos dele, como eu disse já, o Cã, e também em alguns lugares entende-se como cão. Cão, vocês sabem que também é um sinônimo do coisa ruinzinha, né? O Cã é pai de Cush, e Cush, o filho mais novo dele, chama-se Nimrod, que é o cara que a gente vai falar hoje, tá? Bem, Cush então casou-se com Semiramis, também era uma mulher bastante formosa, né? E teve o filho, o mais novo, era o Nimrod, tá? Vocês veem um negócio, que na Bíblia a gente geralmente fala do primogênito, né? É o primeiro filho, que é o mais importante, tudo mais, que segue. E nesse caso, como é uma coisa do outro lado, é o último, é o caçula, tá? É interessante essas histórias, essas comparações aí, tá? Então, aquele negócio do número 6, número 7, lá, é uns negócios bastante interessantes que a gente tem que começar a estudar e tem que começar a aprender, tá bom, pessoal? Nimrod era extremamente o oposto do que Deus queria que a gente fizesse, né? O que Deus queria? Que a gente se criasse e se difundisse pela terra, que começasse a visitar novos lugares e tal, e que a gente se espalhasse, né? Já Nimrod queria também que a gente procriasse, né? Mas ele queria que a gente ficasse em cidades. Então, as primeiras cidades, como eu já falei lá no Gênesis 10, de 8 a 11, ele queria que a gente se concentrasse na cidade. Ele foi o criador das primeiras cidades, tá? E também, em função do que aconteceu lá, que eu falei que ele é tataraneto do Noé, ele ficou muito, muito chocado com esse assunto do afogamento do pessoal, da morte do pessoal em função do dilúvio. Ele quis criar uma torre, que é a Torre de Babel, como todo mundo já sabe, e chegaria até o céu. Então, daí as pessoas não teriam mais como serem mortas em função de alagamentos, de inundações, né? E dessas coisas catastróficas que aconteceram antes, tá? Então, na verdade, Nimrod, ele queria ser algo tipo um Deus. Ele queria que o ser humano fosse um Deus. E depois vocês vão ver que ele na frente, ele vai se tornar um Deus também. Bem, e Nimrod, ele começou, como eu já disse também, ele começou a construir a Torre de Babel, né?
Então, aí, aquilo foi um negócio tão uma construção tão espantosa, que até Deus mesmo começou a ficar preocupado com esse assunto aí, né, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho. Outro assunto interessante é que o Nimrod, ele iniciou a cidade de Babel. Quem terminou ela, na verdade, fez ela, chama-se Hammurabi. Vocês sabem quem é Hammurabi? Já ouviram falar do Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente? Então, pessoal, tem que ficar prestando atenção. Isso está na Bíblia, tá? E é bastante interessante essas coisas, né, que a gente está falando aqui, né? Pessoal, e a Torre de Babel foi ela foi construída como se fosse uma pirâmide escalonar, tá? Não era exatamente as pirâmides do Egito, né? Porque elas eram feitas tipo uma escada, entendeu? Então, eram mais parecidas com as pirâmides dos Incas, dos Maias, né? Aquelas que tinham um tipo de degraus, né? E veja bem, as pirâmides, é interessante isso, né? Teve em várias culturas, vários lugares no mundo. Teve no Egito, né? Lógico, teve na China, teve na cultura maia, na cultura asteca. Cara, e é engraçado, um negócio que talvez vocês não saibam, tá? Hitler, antes da Segunda Guerra Mundial, ele fez várias expedições para a Amazônia, porque ele achava que tinha pirâmides na Amazônia. E eu, na boa, não duvido disso não, tá? Então, pessoal, é um negócio interessante, né? Mas o assunto mais interessante é o seguinte: o Cushi, que é o pai de Nimrod, começou a debochar desse assunto do Nimrod construir a Torre de Babel. E o que aconteceu? Simplesmente a mulher dele, que foi meio que em função de tudo que o Nimrod estava falando com ele, que o Nimrod era o filho preferido de Semiramis, a Semiramis acabou matando o Cushi. Cara, isso já vai ser uma novelinha legal, né? Uma novelinha espanhola. Mas espera que tem muito mais assunto aí, tá? Daí, o que aconteceu? Nimrod se apaixonou pela mãe dele, acabou casando com a mãe dele, e ele se proclamou Deus Sol e a mãe dele como Deus Lua. Então aí surgiu o mitraísmo. O que é o mitraísmo? É justamente uma cultura religiosa antiga, né? Que, na verdade foi uma cultura que teve no Império Romano, que é o mitraísmo, como eu falei, e que durou muito tempo. E muitos estudos de igrejas pagãs vêm justamente dessa cultura, dessa inteligência, dessa vontade de encarar o Sol como um deus e a Lua como uma deusa, né? Nimrod, como eu disse também para vocês, aí no capítulo 10 lá da Bíblia, lá, do Gênesis, ele também ele era caçador de feras, né? De animais. Mas ele não era só caçador de animais, ele era caçador de homens também. O que significa caçador de homens? Na verdade, ele era escravagista. Ele escravizava o pessoal. Então, ele é o primeiro cara a escravizar as pessoas. Ele é o primeiro anticristo. Ele é primeiro tudo de ruim de tudo. Primeiro cara do complexo de Édipo. E também, porque não sei, daqui a pouco ele vai ser o primeiro corno da Bíblia. Ah, nós vamos chegar nesse ponto aí, tá bom? Por isso que essa história é interessante. Bem, Nimrod fez tanta bagunça, tanta coisa errada, tanta anarquice, e chegou simplesmente o tio-avô dele, o Sem, filho de Noé, assim, matou ele. Acabou com a vida do, do Nimrod, tá? Aí você vai achar que acabou a história, né? Não, pelo contrário, aí é que começa a história. O que acontece é o seguinte, como eu disse, o, o Nimrod tinha se autoproclamado Deus Sol. A mãe dele, que acabou sendo a mulher dele, a Semiramis, a deusa Lua, né? E a partir de um momento ali, depois da morte do Nimrod, a Semiramis apareceu grávida.
O que que ela falava nisso? Que o Deus Sol nunca havia morrido. E, na verdade, o Sol se punha e o Sol nascia todos os dias. Então, quer dizer, ele, ele não tinha morrido, ele sempre renascia todos os dias. E daí ela apareceu grávida, é claro que não foi do Nimrod, né? E mais espertamente ela falou que era uma dádiva do Deus Sol e teve um filho. O filho dela chamou-se, né, Tamuz. Pessoal, vou falar o dia que Tamuz nasceu, 25 de dezembro. Parece com uma data de alguém que vocês conhecem, né? 25 de dezembro, né? Não é muita coincidência? Não, não é coincidência nenhuma, pessoal. Isso daí é justamente aquele negócio do anti querer tomar o lugar da pessoa. Porque o 25 de dezembro, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, tá? É muito provável que Jesus tenha nascido ou em setembro, outubro, ou em fevereiro, março, tá? Por que isso? Porque né, tudo que você for ver na Bíblia, aliás, eu já falei sobre isso no episódio do Natal, eu falei é, em algumas histórias aí, eu já falei dessa história do Jesus Cristo. E, na verdade, também quando ele nasceu, ele já tinha 4 anos ou 6 anos, porque a cronologia, se você trazer data ao contrário, Jesus Cristo ele nasceu antes dele mesmo. Isso que é um Deus, isso que é uma dádiva, hein? Pelo amor de Deus. Bem, ou seja, Nimrod foi o primeiro anticristo, mas também foi o primeiro corninho da floresta. Muitos linhas. Então, tudo que vem de ruim é mais ou menos que tem em Nimrod, tá? Ele é a perfeição da coisa ruim. A perfeição da coisa ruim. Dá para entender isso? Bem, vamos falar um pouquinho agora de Semíramis, né? Semíramis, ela depois do falecimento do Nimrod, o que que ela fez? Teve o filho lá, o Tamuz, né? Mas ela foi a primeira rainha do mundo. O que que ela fez? Ela chegou, ela criou, ela já viu o povo assírio, né? Já existia, só que ela foi a rainha do rei Assírio, do reino da Síria, e ela como deusa lua, né? E teve o filho Tammuz, como eu disse antes. E ela, igualzinho ao Nimrod, ela foi usurpadora, escravagista, tudo de ruim tinha a Semiramis, né? Sem contar que ela matou o marido, casou com o filho, depois do Nimrod morto, ela teve relação com alguém. Eu acredito que o Nimrod não poderia fecundar ela estando morto, né? Não existe isso, tá? E, e teve o Tammuz, né? Que virou o Deus Sol em função de tudo que a Semiramis fez. Então vocês veem que é uma história bastante paganista, né? Bastante contra as vontades de Deus, né? Galera de lá. E olha como é interessante essas coisas, a persuasão que o adversário tem para as coisas que ele coloca para gente para nos ludibriar, para deixar a gente pensar não pensar em Deus, não pensar em Jesus Cristo, não pensar em algumas coisas. Olha só que interessante, né? Nesse caso da Semiramis aí mesmo, do nascimento do filho dela. Mas antes eu vou falar alguma coisa. Você pega no episódio, na Divina Trindade, no episódio 7 que eu já falei dele nesse coisa, tem a história do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a Divina Trindade. Em oposição à Divina Trindade, não é nada divino e nem Trindade porque se trata de pessoas, né? Você tem Satanás, que não é uma pessoa, você tem o Anticristo, este sim é uma pessoa, e você tem um falso profeta. Então, eles são antagônicos, eles são o Anticristo, como eu já disse, ele não é
contra Jesus, contra Cristo. Ele quer tomar o lugar de Cristo. A mesma coisa que Satanás quer tomar o lugar de Deus, a mesma coisa que o falso profeta quer tomar conta do Espírito Santo. Quer tomar o lugar, né? Não é tomar conta, tá? Cara, você vê então que o Satanás, o que que ele quer sempre? Ele quer tirar a gente, sabe, fazer a gente pensar coisas estranhas. O que que fez Semiramis? Olha só que interessante, cara. Ela chegou, ela ficou grávida, falou que ela foi uma gravidez do Deus Sol, o Nimrod que era o Deus Sol, já havia falecido, e ela teve como filho o Tamuz. E depois, esse sim virou Deus Sol, que nasceu dia 25 de dezembro, aniversário de Jesus Cristo, criado pelo Papa Júlio I, como eu já disse. Tá? É interessante isso, né? E, ó, então você vê, é, o pai, né? Nimrod, a mãe, Semiramis, e nasceu um filho virginal, que não foi um nascimento virginal, mas é como se Nimrod não teve nenhum efeito no nascimento de Tamuz. Então, o que, que eles queriam fazer? A mesma coisa que existe entre José, Maria e Jesus Cristo. Vocês percebem como o negócio é complicado, né? O carinha lá sempre quer atrapalhar tudo, cara. Ele quer sempre atrapalhar a tua mente, quer te dificultar a tua cabecinha, tá? Então, por isso que a gente tem que estar sempre orando, no caso dos católicos, sempre rezando, lendo a Bíblia, entendendo, vendo o canal Delatas, tá? Que é importante também, tá? Beleza? Bem, vamos falar de Tamuz, então? Porque, na verdade, essa história, a Semira já, já deu já deu, né, por hoje, gente. Tá louco. Nimrod e Samira já foi. Vamos lá. Bem, como eu disse, Tammuz nasceu dia 25 de dezembro, né? Que não é o nascimento de Jesus Cristo, tá? Fiquem bem claro para os senhores, tá? E, cara, o que aconteceu? Ele era caçador igual o pai dele, tá? Então, ele era o verdadeiro Deus Sol, né? Porque foi proclamado Deus Sol, ele não se autoproclamou. Ele era o Deus Sol. Então, Tammuz é conhecido como o Rei do Sol, é o Sol, e inclusive está na Bíblia, sempre o negócio, fala frequentemente assunto de Tamuz, tá? E Tamuz, numa das caçadas dele, ele acabou sendo morto por um animal selvagem. Não se sabe qual animal que seria esse, tá? E, bem, e ele morreu em cima de um tronco morto, ou alguma coisa de pinheiro, tá? E as pessoas ficaram 40 dias chorando a morte do Tammuz, tá? 40 é um número interessante também, tá? Inclusive, eu falei no episódio também a importância do número de 40, porque é tipo uma transformação, tá? E no caso aí da história do Tammuz, que as pessoas ficaram chorando durante 40 dias, e depois desse tempo aí, elas começaram a se presentear, tá? E o que aconteceu? Depois desses 40 dias, quando elas foram ver lá onde o Tammuz tinha morrido, aquele tronco de árvore podre lá de pinheiro, tinha nascido um novo pinheiro. Então, o que acontece? Olha as coincidências que nós temos hoje numa das festas religiosas mais importantes nossas, né? Que é dia 25 de dezembro. Quem nasceu? Nimrod. As pessoas se presentearam. Pinheiro, árvore de Natal. Cara, é, é muito complexo isso, não é não? Na verdade, tudo isso é uma coisa que veio do negócio pagão, tá? E, e continuou no Império Romano. Pessoal, e olha que coisa interessante, né?
O Império Romano, ele era na verdade, não era religião, o que eles sentiam o mitraísmo um uma religião deles, vamos pensar assim, né. Mas, a história do deus Sol e da deusa Lua. Então, o que aconteceu? Constantino, o imperador lá, ele para ganhar o poder do exército, o que que ele fez? Ele se juntou aos cristãos, que na verdade eram sempre massacrados pelos romanos, né? Você vê, todos os discípulos de Jesus Cristo foram mortos e mortos de maneira terrível, né? Você vê o Pedro, ele foi crucificado ao contrário. Você vê Paulo, que não foi verdadeiramente um discípulo, ele veio após a morte de Jesus Cristo, né? Mas ele escreveu vários livros e ele foi morto na Beápia, é, é, degolado. E, cara, é muita história muito ruim de, de tudo que aconteceu com os discípulos, que aconteceu com os que tal. E o único que não teve uma morte trágica dos discípulos, que foi João, que eu já falei sobre ele também, na história do Apocalipse. Ele, antes de, de, de morrer, né, que ele morreu, na verdade, na ilha de Patmos, mas ele foi vamos dizer assim, ele teve uma morte natural, ele morreu dormindo, tá? Então foi o único dos discípulos de Deus, que era o mais, de Jesus, que era o mais próximo de Jesus é Deus, né? Mas é era o discípulo mais próximo de Jesus, tá? E o que aconteceu? Mas antes dele ser exilado para a ilha de Patmos, o que fizeram com ele? Colocaram ele num caldeirão enorme, caldeirão com óleo fervente, e colocaram ele lá dentro. Cara, o que aconteceu? Ele, quando ele saiu melhor do que ele estava. Ele limpou toda a pele, sabe? Ele ficou bonitão de novo. E, tipo, deu uma rejuvenescida. Caldeirão efervescente, tá? Parece até a história da fornalha lá do Nabucodonosor lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas isso daí, aliás, eu já falei dessa história também, tá na história lá do Daniel, né? Então, o Império Romano era meio que contra o, os cristãos, né? Mas o que aconteceu? Como Constantino viu que o cristianismo estava aumentando muito, o que ele fez? Ele propôs tipo uma união, um sincretismo das religiões. Então, na verdade, houve um sincretismo da religião pagã, que na verdade, é um negócio anticristo, com um negócio que é cristão, que é de Cristo. E criou-se o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, a Igreja Católica, na verdade, é um sincretismo de um negócio ligado com as religiões pagãs. Tá? E desculpem os católicos aí eu falar isso, mas até eu fui católico muito tempo, agora só que eu faz pouco tempo, 2, 3 anos que eu sou evangélico, tá? Mas isso não denigre nada a Igreja Católica. Eu só estou contando a história. Existe muita coisa ruim também na Igreja Evangélica, tá? E não é o caso de eu comentar aqui agora, mas em algum outro bate-papo a gente vai falar, tá? Então, tem coisa ruim para tudo que é lado, tá bom? Não se preocupa com isso, não, tá? Mas, e também tem outra coisa. Os evangélicos surgiram da Igreja Católica. Então, ele não pode tirar também a mãe dele, sair da mãe deles e falar assim, minha mãe é ruim, não existe isso, né? Entendeu? Então, é o que eu penso, pelo menos, tá? Bem, pessoal, só para continuar o assunto aí da Igreja Católica, né, que foi criada justamente por Constantino, né, Imperador Constantino, tá? É, teve o Papa Júlio I. Ele no 350 depois de Cristo, o que ele fez? Ele outorgou, ele disse, ele escreveu, ele
com o pessoal que Jesus Cristo tinha nascido dia 25 de dezembro. Então, na verdade, isso é um tipo um tratado. Foi tratado que Jesus Cristo tinha nascido dia 25 de dezembro. Por quê? Júlio I, ele queria agradar aos romanos. Quem que é o cara, o Deus que nasceu dia 25 de dezembro? Camuz, não foi Jesus Cristo. Só que para agregar, juntar, agradar tanto aos cristãos quanto aos mitraístas, ele fez isso. Então, por exemplo, esse negócio de 25 de dezembro, você acreditar que é a data de Jesus Cristo, sim, tá bom? Mas isso é um. Ah, e outra coisa, eu adoro Natal. Eu acho que é uma data muito importante, muito mais importante que meu aniversário, porque é uma data que eu comemoro com a minha família, etc. E não importa se alguém defendeu que isso tinha que ser em dia 25 de dezembro. O que importa é o que eu sinto e toda a relação. Tem problemas, se você for ver em tudo que é lugar aí, tem problemas agora das comidas, que as comidas também têm algum problema, tem problema negócio de árvore de Natal, tem problema negócio do Papai Noel, tem problema de tudo no Natal. Presentes, tem problema, porque tudo isso é de coisa pagã. Mas, cara, quando você faz alguma coisa esquecendo disso e achando que você está fazendo uma coisa para Deus, acabou, cara. Não fica preso nesses negócios, não, tá? Árvore de Natal. Poxa, a árvore de Natal realmente era um símbolo, um poste, alguma coisa assim, um poste símbolo e tal. Mas, cara, depois o Martinho Lutero, ele viu num pinheiro também o orvalho lá, saindo à noite, e ele começou. E daí surgiu a história também da árvore de Natal. Quer dizer, se você pensar que a árvore de Natal é um poste símbolo, então você que é evangélico, como eu, no meu caso, poxa, você não pode também acreditar em Martinho Lutero. Então, vamos combinar uma coisa? Ou é uma coisa ou é outra, tá bom? Beleza, pessoal? Pessoal, e dessa maneira eu espero ter informado bastante vocês, tá? E falado do Niroj, que realmente foi um déspota, né? Um cara muito ruim, Semiramis também igualzinho a ele, tá? E o Tamus menos, mas também teve sua importância aí, por tudo que é nascido dia 25 de dezembro, não é o culpado de ter nascido dia 25 de dezembro, mas pelo fato de terem associado isso ao nascimento de Jesus Cristo, né? Então, vocês têm que entender o seguinte: o que o adversário quer? Que o adversário ele é anticristo. O adversário, o que ele quer? Ele quer tirar todas as ideias de coisas de Deus e te colocar algumas, Papai Noel, presentes, árvore de Natal, não sei o que tal. Ele quer te tirar o foco de Jesus Cristo. É só isso, tá? Pessoal, eu agradeço muito que vocês acompanharam aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, tá? E vocês deem um like, que vocês façam comentários, que vocês, puxa, é, principalmente comentários, tá? Eu quero que esse vídeo seja divulgado. E também, toda vez que vocês fazem os comentários que eu falei agora, é, o que acontece? O algoritmo da gente aqui no YouTube cresce bastante, então é muito importante que vocês comentem bastante, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Olha, eu sou muito grato a vocês, as novas inscrições estão acontecendo, nós estamos com um público maravilhoso e eu agradeço imensamente. E a paz do Senhor esteja com vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo, viu?